Olá, para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais o Embaixada Brasil, seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este e outros programas também em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É possível também acompanhar pelos sites das duas TVs, www.tvpolo.org.br e www.tvunisantos.com.br. Hoje o Embaixada Brasil recebe aqui nos estúdios o médico Márcio Aurélio, ele que foi candidato a prefeito na cidade de Santos pelo PDT nas últimas eleições municipais e está à frente do partido na cidade. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Valentim, muito obrigado pelo convite de estar aqui no seu programa, é um prazer. Eu costumo me intitular como escrivinhador e conversador, porque eu gosto muito de escrever e gosto muito de conversar, trocar ideias, debater, especialmente com o seu público aqui, será um prazer. O prazer será todo nosso, doutor. Nos comentários, como o doutor já adiantou, o jornalista do Jornal Folha de Cubatão, Ivo de Oliveira. Seja bem-vindo, Ivo. Obrigado, Valentim, mais uma vez pelo convite. A presença aqui do doutor Márcio enriquece bastante esse programa e eu estou muito contente de estar de novo com vocês, com esse público que é sempre muito atento e acompanha a gente. Quem enriquece bastante o Embaixada Brasil são vocês, nossos telespectadores. Voltamos daqui a pouquinho. Atenção, morador de Cubatão. Você está cansado da sua internet lenta? Então atualiza aí! Internet 100% fibra ótica, mais Wi-Fi grátis, diversos tipos de planos. Faça já o seu plano na Melolink. O Embaixada retorna para dar início ao seu primeiro bloco. Como já dissemos lá na abertura do programa, o entrevistado de hoje é o médico Márcio Aurélio, ele que foi candidato a prefeito na cidade de Santos nas últimas eleições municipais. Bem, doutor, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E acho que a pergunta que todo mundo quer saber, o doutor teve uma votação expressiva até em Santos, no meio de tantos grandes nomes, né, no meio de tantos caciques da política regional, da maior cidade da região, que é Santos. Como o senhor avaliou o seu desempenho e quais as perspectivas para o doutor dessas eleições que se aproximam, tanto a de 2022 como a de 2024? Olha, eu digo que habitua-se a entender a política muitas das vezes como interesse próprio, né? Como interesse econômico, mas especialmente eu entendo como uma causa, né? Eu tenho um histórico de vivenciar a ideologia trabalhista, né? Desde a minha juventude. Meu pai se chamava Getúlio e era gaúcho, militar, foi para o Rio de Janeiro, então nós temos um busto de bronze de Getúlio Vargas desde a década de 40, não que eu tenha nascido em 1940, eu sou de 58. Mas, de qualquer forma, eu sou carioca, estou aqui há 30 anos em Santos, na Baixada. Participei em 84 da campanha do Brizola. Então, a gente gosta muito de política para entender que a gente tem a capacidade, obrigação, melhor dizendo, como cidadão, ser crítico diante dessa sociedade que é tão injusta, né? E tão desigual. Então, o que a vida nos oferece, nos dando a possibilidade de sermos médicos e atuarmos diretamente com a população, a gente tem esse dom, essa vocação de retribuir. Nessas últimas eleições, a gente se dispôs, dentro do partido, do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, a apresentar esse novo PDT que hoje nós vivemos, né, especialmente com a chegada do Ciro Gomes de 2015, 2016 no partido. Foi uma experiência maravilhosa. Assim, se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Poxa, mas você não ganhou. Mas as urnas nem sempre traduzem aquilo que realmente você viveu, porque as urnas elas são muito cruéis. E no final das contas, na última semana, 2, 3 semanas, acaba que o povo brasileiro ainda ele não tem aquela consciência da diferenciação das determinadas propostas, então ele acaba votando e não valoriza muito seu voto. Então ele acaba votando quem está na frente. Você sabe que existe uma desigualdade também econômica também na postulação da candidatura. Então a gente conheceu bastante gente, me apresentei para a sociedade santista, tive a oportunidade de participar de vários debates, entrevistas e graças a ela eu estou aqui. Então, portanto, como eu disse, foi uma experiência bacana e está sendo bacana estar aqui também, dando continuidade a esse trabalho político que a gente faz. E perspectivas futuras, eleições se aproximando, pegou gosto pela coisa? Sim, não, quando você tem uma causa, né, a causa ela é mais importante que sua vaidade, né?
Então, a necessidade de se expor, assim, muitas vezes, porque o sucesso, a fama é um bichinho perigoso. A vaidade é um bichinho que destrói. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu estou trabalhando, militando pelo trabalhismo, pelas causas trabalhistas de Darcy Ribeiro, de Brizola, de Ciro Gomes, de todos os nossos políticos, né? Lideranças nacionais, e assim eu me coloco. Acho que nós estamos há um ano ainda de tempo aí de distância, né? Mas é possível. Acho que nós temos que ter uma candidatura forte aqui na Baixada. Ivo de Oliveira. O PDT tem que ter deputado estadual e deputado federal, e nós temos condições de eleger um companheiro nosso. Ivo de Oliveira. Eu me congratulo aqui com as palavras do Dr. Márcio, porque eu penso que na política precisa de homens e mulheres com espírito público. E nesse sentido, como é a política que define a nossa vida em sociedade, né, no modelo que nós escolhemos da representação política, nossa vida é regida pelos políticos, gostemos ou não deles. Então, se isso está para a nossa decisão enquanto eleitor, que a gente escolha gostar deles. E a gente escolhe a partir das virtudes que os candidatos apresentam, do debate político que eles estão dispostos a construir. Então, nesse sentido, é importante para nós, enquanto sociedade, que tenhamos pessoas de espírito público interessadas em fazer política, não é? Para que a gente tenha assim, uma representação mais próxima dos anseios da sociedade. Nós somos um país de pobres, em sua maioria, o povo brasileiro é um povo pobre que depende muito do poder público, do funcionamento, do bom funcionamento da máquina pública nas 3 esferas. Então é importante que a gente tenha pessoas e que a gente se associe a essas pessoas que fazem o debate com espírito público. Então é nesse sentido que eu estendo meus cumprimentos ao Dr. Márcio Aurélio. Ivo, quando você fala de questões públicas, quando você fala de um povo brasileiro, um povo pobre, a gente pode citar a cidade de Cubatão, que tem um povo muito honrado, muito trabalhador, um povo que sobressai dentro das periferias, acorda cedo, vai trabalhar. E a esquerda, acho que um partido como o PDT, que teve tantas pessoas de discursos fortes, como o próprio doutor citou, Brizola, mais recentemente Ciro Gomes. O Brasil passou por uma modificação drástica, principalmente nas últimas eleições presidenciais. Nós saímos de um regime de esquerda para um regime de direita. Como essa classe mais pobre, na sua opinião, que também é jornalista, como o doutor já deixou aqui bem claro, essa classe mais pobre está reagindo com essa mudança aceitou muito bem essa mudança de lado de posicionamentos, e como ela deve reagir agora daqui para frente com 2022 se aproximando? Então, o governo de esquerda da presidente Dilma teve muitos problemas associados à má gestão da economia e também muitas denúncias de corrupção. Isso causou uma insatisfação cada vez mais crescente que, associada ao aumento do desemprego, abriu espaço para um candidato que se colocava como antipolítica, como fora do meio tradicional político, apesar de ser uma pessoa que vive dos recursos públicos há praticamente 30 anos no Congresso Nacional, ele e os filhos, mas essa imagem ele conseguiu emplacar pelo desgaste da presidente, da ocupante então, do cargo de presidente, e que sofreu processo de impeachment por conta desse desgaste, e aí a gente viu uma transição do Brasil, do petismo para a direita, para a extrema-direita, a direita radical. E com a opinião do Ivo de Oliveira, o Embaixada Brasil encerra o seu primeiro bloco, mas você que está em casa não sai daí. Logo, logo tem mais entrevista com o doutor Márcio Aurélio, ele que é presidente do PDT na cidade de Santos. A Embaixada Brasil é só aqui, na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Alfa Segurança, portaria, monitoramento 24 horas, automação de portaria, câmeras e alarmes, tecnologia da informação, portaria virtual e limpeza. Alfa Segurança, contrate agora mesmo, 33240353, aqui na Vila Nova, em Cubatão. Alfa Segurança.
Restaurante Casa da Sogra. Agora você tem uma boa opção gastronômica em Cubatão. Restaurante Casa da Sogra, Rua Embaixador Pedro de Toledo, número 400, no centro de Cubatão. Pedidos também pelo WhatsApp 3512-0609. Restaurante Casa da Sogra. A Embaixada retorna para dar início ao seu segundo bloco. Como já dissemos lá na abertura do programa, o entrevistado de hoje é o médico Márcio Aurélio, ele que foi candidato a prefeito da cidade de Santos nas eleições do ano passado e atual presidente da sigla na cidade. Bem, doutor, no primeiro bloco o senhor acabou falando aqui sobre a questão das eleições federais, governador, presidente, deputados, senadores, do ano que vem, de 2022. E o senhor falou que o partido pode se fortalecer muito, o PDT pode se fortalecer muito. O senhor acha que isso pode acontecer aqui, na região, e de que forma? Sim. Você me permite, só fazendo um parênteses para pontuar a discussão anterior, a gente tem que ter, assim, ter uma preocupação muito grande em relação a rotular o que é esquerda e o que é direita, né? Então, assim, há vários pontos de vista. Você pode ser esquerda ou direita do ponto de vista de costumes, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político e ideológico, do ponto de vista econômico. Por exemplo, eu discordo que o PT tenha feito, especialmente no governo da Dilma, principalmente, um governo de esquerda. Jamais o PT foi um governo de esquerda, porque ele segue o mesmo modelo econômico do Fernando Henrique Cardoso, né, que implanta o neoliberalismo no país lá no início da década de 90 e tudo mais. Então se rotula assim, tudo que vem da esquerda, a esquerdalha, esquerdopata, né, e a gente sendo da esquerda. O PDT se coloca nesse campo aí progressista, ideológico, do ponto de vista econômico. Nós somos mais até nos colocando mais progressistas do próprio PT, né? Dentro da proposta de desenvolvimento nacional, econômico, que o Ciro Gomes faz. Especialmente coloca à disposição e indica o livro do Dever da Esperança, o projeto nacional do Ciro Gomes, que está aberto aí nas plataformas, ficou meses como os mais vendidos, né? Nas livrarias, na Amazon, na internet. Mas assim, eu acho que por definir esse campo político ideológico, nós temos que ter uma representação clara. Porque partidos que existem, se não me engano, 33 ou 36 partidos políticos no Brasil, qual a diferença de um partido para o outro que nem se sabe o que é? Muitas vezes o estatuto desse partido fala uma coisa, a prática política do seu líder é outra completamente diferente, a população não sabe. Então nós temos que mostrar o nosso projeto nacional, que a gente quer que seja um projeto municipal e regional de desenvolvimento, com essa população da Baixada Santista, que é tão homogênea e heterogênea ao mesmo tempo, com características locais bem específicas, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que a gente se apresentou nas últimas eleições, não necessariamente eu seja o candidato, mas o grupo político do PDT aqui na Baixada Santista tem que estar unido, forte, e ter uma representação, não só aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também no Congresso. Bem, quando o senhor fala de região metropolitana, a Baixada Santista ela é composta por 9 cidades. A gente sabe da aproximação que tem a cidade de Santos com Cubatão, até por questões históricas, polo industrial, porto, área de segurança nacional, o canal de Pirassaguera deságua no Porto de Santos. As duas cidades são muito interligadas, principalmente economicamente, né? E o doutor tem um bom conhecimento, amigos na cidade. Não seria a hora de o PDT aliar a força, talvez nessas duas cidades, até para alavancar o partido que já viveu tempos melhores aqui na região? Sim. O PDT, como eu disse, ele se renova, né, de 4 anos para cá. Hoje nós temos uma executiva municipal bem organizada na Praia Grande. Eu quero mandar um abraço para o companheiro Rogério Costa, para a companheira lá Marisa de Marros. Nós temos o PDT no Guarujá, um abraço para o presidente lá, o Zé Manuel Ferreira Gonçalves. Aqui em Cubatão está se constituindo também a executiva, organizando. A cidade é importante, nós temos 2 milhões de pessoas na Baixada Santista, nós temos 1,5 milhão de votos, nós temos o maior porto, um dos maiores polos petroquímicos e um centro turístico praiano, como Santos e toda a Baixada. Aqui em Cubatão, o partido uma grande liderança do partido, o ex-vereador Luiz Rosa, que ele foi vereador em Cubatão por alguns mandatos e presidente da Câmara. O doutor tem conversado muito com o Luiz, conhece bem o Luiz? Olha, política é a arte do entendimento e da conversa.
para quem gosta de conversar, a política é um prato feito. Eu gosto de conversar, a gente tem conversado bastante, né, com os nossos companheiros aí, não só em vista das eleições, mas em vista de organização mesmo. Nós passamos o ano de 2017, nós trouxemos o Ciro aqui na Unisanta, passamos de 2018, 2019, todinho fazendo cursos de formação político, trabalhista. De 2019 para 2020 teve nossa campanha. Esse ano nós já fizemos o primeiro seminário trabalhista de formação política virtualmente, com a presença do Ciro Gomes, do Carlos Lupe, da Juliana Brizola, que é deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, do Christopher Goulart, neto do nosso ex-presidente João Goulart, da Miguelina Vecchia, vice-presidenta nacional do partido. Então, assim, a gente está sempre fazendo formação política, sempre conversando com os companheiros, para a gente, como se dizia na minha época de juventude política, azeitarmos o discurso. Não faz muito tempo, né, doutor? O doutor ainda é jovem. Ivo de Oliveira. Bom, a gente tem a experiência do eleitorado votar em nomes ao invés de ideias. Essas experiências geralmente não são bem sucedidas. Os governos terminam com uma reprovação muito grande desse mesmo eleitorado. Então, falando de ideias, gostaria de perguntar para o doutor Márcio como o PDT se comporta. Como a bancada, de uma forma geral, eu sei que o PDT não é um monolito, é um partido que tem algumas divergências internas, mas, de forma geral, como é que o PDT vota ou votou reforma da Previdência, reforma trabalhista? Como é que está olhando, por exemplo, atualmente a PEC dos precatórios? Sim, o PDT, como eu disse, tem uma posição de centro-esquerda, ele tem um DNA, né? Uma origem e uma conduta hoje popular, progressista. Então nós fomos radicais em relação a sermos contrários à reforma da Previdência, que aquilo não foi uma reforma, foi uma deforma da Previdência, pois acabou com a possibilidade, em sua grande maioria, das pessoas se aposentarem. Você já imaginou um pedreiro com 70 anos se aposentar com 70 anos? É quem nunca ficou agachado. Haja coluna. Não, a pessoa não ficou agachada sentando tijolo, né? Se você começa aí com 15 anos, 14 anos, 16 anos, né, para aprender a profissão, você com 50, você está numa situação difícil, do ponto de vista físico. Eu sou médico do trabalho. Você imaginar uma ajudante de cozinha, que é muito comum essa atividade aqui, pelos refeitórios industriais, uma senhora que descasca milhares de batata por dia e lava panelas, mantendo essa posição aqui, ó, a elevação dos braços em posição ortostática prolongada, ou seja, assim, e em força contrária, isso aqui a pessoa vai acabar desenvolvendo uma tendinite. Então, você tem a questão da aposentadoria especial, cada vez mais perde direito, a questão do tempo de serviço, pessoas que estavam para se aposentar, teve que trabalhar 7, 8, 9, 10 anos, e a Previdência, a gente sabe quanto ela é importante, os seus benefícios, chega a ter cidades que 30% da economia, ela gira em torno do benefício previdenciário. E existe uma coisa chamada de fator keynesiano, ou seja, quando o Estado coloca um dinheiro, quer seja ele qual for, aqui é real, na sociedade, isso retorna em dinheiro e benefício 4 vezes mais. Então, o Estado não tem custo, não tem gasto, ele tem investimento. Investir na população é a melhor forma da gente desenvolver uma população mais saudável e, enfim, generosa com a vida, né? Bem, após essa explanação do Dr. Márcio, a produção acaba de me informar que chegamos ao final do segundo bloco, mas não saia daí. Logo, logo vai ter o terceiro e último bloco do programa e vocês vão poder acompanhar e saber um pouco mais das ideias do Dr. Márcio Aurélio, ele que é médico e presidente do PDT na cidade de Santos. A Embaixada Brasil é só aqui, na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Empório Lisboa, a sua loja de estilo e elegância em Cubatão. Empório Lisboa. Aqui você encontra moda na linha social, esporte fino e também moda evangélica. Empório Lisboa, agora em novo endereço. Rua São Paulo, 161, no centro de Cubatão. Empório Lisboa, venha nos visitar. Atenção, morador de Cubatão. Você está cansado da sua internet lenta?
Então atualiza aí! Conheça a ultra velocidade da Melolink. Cansado de não conseguir assistir filmes e séries? De não conseguir acessar seu aplicativo favorito? Internet 100% fibra ótica, mais Wi-Fi grátis. Diversos tipos de planos. Se você quer banda larga de qualidade com ultra velocidade, faça já o seu plano na Melolink. Além do canal 11 da NET Claro e das redes sociais, a TV Polo expande ainda mais sua transmissão. Agora estamos também na cidade de São Vicente, pelo canal 11 da operadora Intervel. Acompanhe nossa programação. Para você que está em casa, o Embaixada Brasil inicia o terceiro, porém último bloco do programa. Como já dissemos lá na abertura, o entrevistado de hoje é o Dr. Márcio Aurélio, ele que é médico e é presidente do PDT na vizinha cidade de Santos. Bem, doutor, o senhor lidar com previdência, o senhor é médico do trabalho. Qual o seu olhar como político, dessa vez não como médico, mas como político, sobre a atual situação da previdência brasileira? Então, a gente vinha falando sobre a deforma da previdência. A deforma. Né? Então, houve assim, uma retirada de direitos, quer seja da Previdência, da questão trabalhista também. Você imaginar que lá em 53, né, veio evoluindo da lei Eloy Chaves, né, com os APIs, os APTEC, IAPB, IAPM, Institutos de Aposentadoria e Pensão. Isso foi reunido numa lei só chamada CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho feito por Getúlio Vargas, lá na década de 50 e tal. Então, são direitos que se consolidaram na Constituição de 88. Pô. Então, você não pode... Deram calote no povo, né? A pessoa contribuiu, chega na hora dela se aposentar, ela recebeu o calote e com toda a imprensa dizendo que aquela reforma era necessária. Mas quem pagou a reforma? Foi o povo. Então, se você, veja bem, a Previdência Social no Brasil... ela é atuarial, ou seja, quem está trabalhando aqui paga o benefício de quem está aposentado aqui. Então, você tem que ter mais gente trabalhando do que gente aposentada. O dia que tiver mais aposentado que gente trabalhando, ela vai à falência. É isso que eles estavam acusando de estar acontecendo. Quer dizer, tem gente mais de benefício do que investindo aqui, contribuindo. Mas aí você faz uma reforma trabalhista e tira emprego. Se o indivíduo não está empregado, não tem carteira assinada, ele não está contribuindo. Então, pelo contrário, você quando vai fazer a equação da sua vida contábil, financeira, você pode tirar da receita ou da despesa. Você não pode tirar da despesa, que é o necessário básico de uma população sofrida, trabalhadora. A gente fala muito que o povo brasileiro é alegre, é do samba, é do futebol, é da cerveja. Isso aí nas horas vagas, porque as pessoas... E estou aqui com 63 anos, eu acordo 6 horas todo dia, meu amigo. E tenho 37 anos de formado. Tu pegar a vida de um rapaz que é eletricista, que é pedreiro, que é ajudante de caminhão, que é ajudante na obra, no polo petroquímico, é um caldeireiro, um soldador, é uma vida muito difícil. Então, como é que você vai fazer economia em cima dessas pessoas? Enquanto isso, a metade do que toda a riqueza que nós produzimos, do PIB, a metade do nosso orçamento é para pagar dívida bancária. Uma dívida que nem sabe quem que fez direito, que deve ser auditada, cujos juros nós estamos pagando. É a mesma coisa que você deixar de comprar carne para poder pagar a prestação da geladeira. Ivo de Oliveira? Muito bem, sem contar, né, doutor, que a Constituição tem as garantias sociais dos cidadãos, e que para garantir, as garantias sendo redundante, tem uma cesta de quase 15 impostos que complementam a Previdência justamente para manter esse equilíbrio, essa relação, né, de arrecadação para distribuição. Então o Estado brasileiro garante através da Constituição e de uma cesta de impostos a complementação do caixa da Previdência. Então não é justo você pagar por impostos a vida inteira, contribuir também com uma parte do seu salário para a sua aposentadoria e toda vez que se aproxima esse período, o governo postergar com reformas, né, e com a redução também do valor desse benefício. Agora eu queria perguntar para o doutor outra questão, que eu li, eu sei que você escreve porque eu lhe acompanho em redes sociais e em alguns programas de TV,
E também no Jornal da Orla, eu quero comentar sobre um artigo que o doutor escreveu lá. Vai em breve também escrever aqui para a Folha de Cubatão. Será um prazer. Imagino eu que logo. Aliás, só interrompendo um pouquinho, a nova edição da Folha de Cubatão já está nas bancas, né? A última edição da Folha de Cubatão, a edição número 34, né? Falando aqui da política da cidade e também abordando temas como o funcionalismo público, a polícia militar e os bairros da nossa cidade. Você que é da cidade de Cubatão, vá até a banca mais próxima e adquira a sua Folha de Cubatão, virando a página junto com o leitor. Depois do merchan, agora você pode falar. O merchan é importante porque assim, o jornalismo presta um serviço de utilidade pública, né? Extremamente relevante. Como um artigo que o doutor escreveu falando da lei dos 60 dias, eu queria ouvir do próprio autor, em poucos minutos, aí, o que é a lei dos 60 dias e por que ela é tão importante para a população, principalmente as pessoas que dependem do SUS. Obrigado pela pergunta, ser sempre generoso. E dizer aqui em relação à reforma da Previdência, que nossos representantes, nossos deputados aqui, federais, foram a favor da reforma e com a diminuição, retirada de direitos da nossa população trabalhadora. Até mesmo os deputados estaduais que nos representam foram contrários ao servidor público estadual e grande parte das nossas câmaras, agora recentemente de Santos, foi contrário ao servidor público municipal. Sem ele, não teria tido pelo menos o combate à Covid, como aconteceu com a participação intensa do SUS e dos profissionais de saúde. Em relação à lei de 60 dias, a lei de 30 dias e a lei de 60 dias, ela obriga que, desculpa, desde o momento que surge o sintoma, em 90 dias a pessoa tem iniciado o tratamento. Tem iniciado o tratamento pelo SUS. Eu escrevi esse artigo motivado por uma ex-paciente que me encaminhou uma mensagem e ela dizia que estava com uma irmã com um problema grave, já diagnosticado de câncer no útero, estava sangrando, mas não tinha começado ainda o tratamento devido à quimioterapia, encaminhado para a cirurgia. E se eu conseguisse aí, então, alguma indicação, alguma vaga de internação no meio político. Eu encaminhei para ela esse artigo, a lei dos 60 dias, e ela diz o seguinte: em 30 dias você tem que ter o diagnóstico, você tem que realizar o diagnóstico, uma vez feito o diagnóstico, 60 dias você tem que começar o tratamento, quer seja ele quimioterápico, radioterápico ou cirúrgico, de acordo com a indicação. Se você não conseguiu isso, você procura o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, que você vai entrar num processo gratuitamente, sem custo e sem constituir um advogado, para você fazer valer os seus direitos. O brasileiro tem que aprender a lutar, conhecer os seus direitos, porque informação, conhecimento é poder, e lutar por ele é exercício da cidadania. Bem, com esta aula da Previdência, podemos dizer assim, do doutor Márcio Aurélio, a produção acabou de informar que chegamos ao final do programa. Doutor, foi um imenso prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Polo, né, aqui nos bastidores do Embaixada Brasil, acompanhado da esposa, a doutora Alcione, que também é médica. O senhor tem 30 segundos para esta Câmara. Suas considerações finais. Muito obrigado a você, Valentim, pelo convite, estar aqui no seu estúdio, pessoal da sua equipe, da produção, professor Ivo, e falando diretamente com a cidade de Cubatão, né, que carece realmente de uma representação verdadeira, genuína, uma pessoa que tem uma causa. É difícil acreditar que alguém seja político, esteja lutando por uma causa. Puxa, mas nós temos tanta experiência no terceiro setor, né, nas organizações sociais, verdadeiros abnegados, né, por causas específicas, quer seja por pessoas com necessidades especiais, ou no esporte, ou na saúde. Nós temos que entender que a política é o único instrumento que nós temos de transformação social. Somente através dela nós vamos melhorar e conquistar uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. Ivo de Oliveira? Desejo de verdade que o doutor Márcio Aurélio, junto com a esposa, a doutora Alcione, que milita lá no trabalhismo, no PDT, inspire os militantes do partido a inspirar os militantes dos outros partidos para que se faça essa construção da sociedade que queremos. Esse painel tem que estar posto, a sociedade precisa discutir aquilo que é de interesse coletivo, aquilo que é de interesse difuso, para que a gente tenha uma qualidade de vida cada vez melhor. Muito obrigado. E já que o senhor escreve para o Jornal da Orla, está convidado para escrever para a Folha de Cubatão, tá? O senhor está sendo convidado pelo editor-chefe e pelo chefe de redação do jornal. Satisfação grande, enorme, é um prazer ocupar esse espaço aí, vai ser muito importante. Obrigado pela generosidade.
Prazer foi nosso, doutor. E para você que está em casa e acompanhou a entrevista do doutor Márcio Aurélio aqui no Embaixada Brasil, até a próxima.